Então, vamos lá. Continuando aí falando do Conselho Monetário Nacional, agora a gente vai falar sobre seus objetivos, tá? Então, muito importante. Os objetivos do Conselho Monetário Nacional estão definidos no artigo 3 da Lei 4.595. Então, pessoal, isso aqui às vezes a prova ela pode até te falar. De acordo com o artigo 3 da Lei 4.595, é um objetivo do Conselho Monetário Nacional, tá? Ele não vai te colocar só a lei, pedir para que você marque quais as opções, tá? Não é uma prova de direito. Então, às vezes, ele vai colocar somente para dar mais embasamento na questão, para parecer mais difícil do que se parece, mas ele quer saber quais são os objetivos do Conselho Monetário. Por quê? Muitas das vezes se confunde os objetivos do Conselho Monetário com os objetivos do Bacen, com o objetivo da CVM. E o conceito básico aqui é você lembrar, você entender, você saber quais os objetivos são aí, né, de informação, né, no caso aí de autonomia do Conselho Monetário Nacional. Vamos prestar bastante atenção. Então, o Conselho Monetário Nacional tem como objetivo adaptar os volumes dos meios de pagamentos reais à necessidade da economia nacional e do seu processo de desenvolvimento. Como assim, Wallace, adaptar os volumes dos meios de pagamento? Ele tem que saber o seguinte, cara, como que está a nossa economia hoje? Será que está boa? Será que está ruim? Como que eu vou adaptar esses meios de pagamento? Como vai ser as formas que isso vão acontecer? E ele vai ver isso no âmbito de toda a economia, tá? Ou seja, de uma economia nacional. Então, é só a primeira aqui, o objetivo, é algo, né, ainda bem inicial. Para baixo a gente vai ver aí algumas outras informações que são muito importantes. Próximo, regular o valor interno da moeda. Para tanto, prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários. Inflação, né, aumentar muito o preço, né? Ou deflacionário, cair o preço, por exemplo. De origem interna ou externa, tanto dentro do país, ou então isso está sendo afetado por, né? As depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. Agora passa a marcar texto, porque isso aqui cai muito na prova. Evitar desequilíbrio econômico. Evitar desequilíbrio econômico é um objetivo. É um objetivo de quem? É um objetivo, do Conselho Monetário, tá? Então, isso é importante você marcar, tá? Então, evitar desequilíbrio é um objetivo do Conselho Monetário. Perceba o seguinte, evitar desequilíbrio econômico. Olha a magnitude, o desequilíbrio de toda uma economia. Só quem pode fazer isso é quem é o chefe. Só quem pode fazer isso é aquele que vai fazer toda a regulação, né? Então, é o Conselho Monetário Nacional. Próximo. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país. Esse balanço de pagamentos, a gente está exportando muito, a gente vai ver isso também quando a gente falar de economia. Tudo ainda é muito introdutório, então a gente tem que ir com calma para que realmente a gente consiga compreender todos os conceitos. Tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moedas estrangeiras. Ou seja, como que a gente vai melhor utilizar? A gente vai exportar porque o dólar está valendo muita grana, a gente vai importar porque a gente tem uma moeda peso, por exemplo, que está muito desvalorizada, então o Conselho Monetário Nacional vai olhar para tudo isso. Beleza? Vamos lá. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, né? Públicas que são aí de poder, né, do país, por exemplo, aí a Petrobras, Correios, ou privadas, né? São aí através de acionistas, são SAs, ou então são empresas limitadas, né? Tendo em vista proporcionar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. De novo, tá vendo? Falando aqui, economia nacional. Já apareceu de novo, igual apareceu aqui na parte de cima. Então, toda vez que a gente estiver falando dessa magnitude, né, de toda uma economia, é aí, né, objetivo aí, são uma das premissas do Conselho Monetário Nacional. Continuando. Proporcionar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vista à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos, né? Então a gente vai visualizar também aí como que o Conselho Monetário Nacional ele faz para que haja mais tecnologia, por exemplo. Quando fez o lançamento do Pix, que não existia, porque que quando lançou a TED, o DOC era limitado. Então ele vai buscar esse aperfeiçoamento, né? Ele vai buscar entender as necessidades
para que realmente tenha aí algo que possa trazer mais eficiência, né? Essa é a ênfase em uma maior eficiência do sistema, né, de pagamentos de mobilização. Tá? Passa a marcar texto na de baixo, porque agora cai muito na prova e a galera erra muito essa questão. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Pode colocar aqui, ó, muito importante, tá? Além de passar o marca-texto, coloca muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver o Bacen, que é o Banco Central. E toda vez que está falando das instituições financeiras, a galera tem aí, né, assimila a informação que isso é um objetivo do Bacen. Não é. Olha só, zelar pela liquidez. Vai zelar pela liquidez? O que é liquidez? Não vai deixar que venha a falência, né? Aquilo que é o órgão máximo. Aquilo que precisa que aquelas instituições existam. Então, é um objetivo do Conselho Monetário Nacional zelar por essa liquidez, por essa solvência. Tá? Isso é muito, muito importante. Então, vamos lá. Mais um aqui o objetivo. Coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Perceba a palavra, ó, coordenar. Quem que vai coordenar a empresa? Quem que vai coordenar a casa? É o chefe. Quem que é o chefe do sistema financeiro? É o Conselho Monetário Nacional. Essa palavrinha também nos ajuda a entender melhor. Tá? Política monetária vem de money, que é dinheiro. Tá? Política creditícia vem de crédito, a liberação ou não de crédito. Orçamentária, que é o orçamento aí, né, o que pode e o que não pode fazer. A gente fala muito sobre o teto de gastos. Né? Fiscal é mais voltada aí para impostos, tributos, né? E de dívida pública. A gente vai ver aí que o Brasil ele tem dívida pública quando ele emite títulos públicos federais. A gente vai ver na parte lá de investimentos. Como eu disse, é bem introdutória, a gente vai passo a passo, tá? Que é muito importante. Então, pessoal, ó, nesse slide tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, evitar o desequilíbrio econômico. É um objetivo do Conselho Monetário Nacional. Depois, está falando de economia nacional, está algo muito amplo. É o órgão máximo, que novamente é o Conselho Monetário Nacional. E muito importante, é ele que vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Tá? Isso é muito, muito importante mesmo. Quando a gente ver o Bacen, vocês vão entender um pouco mais, porque a galera confunde isso na hora da prova. Beleza? Eu espero vocês no próximo slide.